Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com você em contato com a palavra, mas hoje nós não vamos fazer um estudo. Vou deixar apenas um devocional para vocês. Vocês podem ouvir a qualquer momento, a qualquer hora, refletir e orar sobre isso, tá bom? Deus de poder, dá-nos a tua graça, dá-nos o teu favor, impetra sobre nós a tua bênção, o teu amor e o teu perdão. Nós estamos de bom grado na tua presença e que a tua palavra proporcione a nós vida e vida em abundância. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e leva-nos em vitória, no nome de Jesus. Amém. Já há alguns dias, mais especificamente de terça retrasada, durante a reunião de oração que o irmão Adilson ministrou, e ele falou sobre o Salmo 51, que eu tenho meditado num Deus de perdão, num Deus extremamente misericordioso. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, naquilo que Deus tem colocado no meu coração, nesse pequeno devocional, que Ele é rico em perdoar. Aquela canção que nós cantamos, né? Faz chover perdão e graça, faz chover perdão e graça. É uma oração cotidiana. Faz, Senhor, chover perdão e graça sobre nós. Somos fracos, somos débeis, somos pecadores, e por isso mesmo nós precisamos tremendamente e imensamente da tua graça e do teu perdão. E para iniciar, esse pequeno devocional, eu queria ler no livro de Isaías 55, 7. Olha só o que diz a palavra: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que coisa mais tremenda, que coisa mais linda, não é, irmãos? Nós sabemos que quando abandonamos os nossos pecados, Ele se torna em nós uma fonte de misericórdia, rico em perdoar. É esta a chave aqui do pensamento. Deus é rico em perdoar. Pelo seu muito amor com que nos amou, não é? Estando nós mortos em nossas ofensas e delitos, nos perdoou em Cristo Jesus, o Senhor. O perdão está diante de nós. A grande graça do perdão está diante de nós. O poder do perdão está diante de nós. Então, primeiro pensamento: Deus é rico em perdoar. No Salmo 51, que o irmão Adilson tinha lido na terça-feira retrasada, eu queria destacar os versículos 1, 2 e 3. Quando Davi, nessa percepção de que Deus é rico em perdoar e que nele ele pode encontrar o perdão, ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele tem uma confiança gigantesca de que Deus, sendo rico em perdoar, poderia perdoar os pecados que ele tinha cometido, ao se apoderar de Betsabá e mandar Urias para uma batalha que ele sabia
que Urias não ia voltar. Então ele foi advertido, repreendido pelo profeta. Então ele se dobra diante daquele que é rico em perdoar. Então a oração, ela faz parte desse contexto, a confissão, ela faz parte desse contexto de receber o perdão de Deus, que é rico em perdoar. E olha o que o Senhor diz, em Isaías 59:1: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Por que é importante nós recebermos o perdão do Senhor? Porque nós temos entrada à graça, nós temos entrada a respostas das nossas orações, das nossas aflições, dos nossos pedidos. Então a mão do Senhor não está encolhida para não salvar, e o seu ouvido não está surdo para não ouvir, mas existe algo muitas vezes em nós que corta esta comunhão que dispensa graça, favor, libertação, vitória, que são os nossos pecados. Então nós temos que olhar sempre para o nosso coração, ver se há algum caminho mau, e nos chegar a Deus e nos achegarmos ao Senhor, porque Ele é fonte inesgotável de amor, fonte inesgotável de perdão. Se eu sei que Ele é rico em perdoar, por que não confessar? Por que não me dobrar diante dEle? Principalmente por eu saber que eu sou pecador, que eu preciso e necessito da misericórdia do Senhor. Então, amados, Deus é rico em perdoar, e esse Deus de perdão está diante de você, não sou eu não. Ele está diante de você aí na sua casa, Ele está diante de você no seu trabalho, Ele está diante de você na escola, Ele está diante de você na igreja, Ele está diante de você em todos os lugares, sempre pronto e disposto a perdoar os pecados. Então eu separei aqui 3 momentos auspiciosos que Deus em Cristo Jesus demonstra o seu perdão. O primeiro está no livro de Marcos, na história do paralítico de Cafarnaum, capítulo 2, a partir do versículo 3. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Que coisa linda, irmãos. A palavra de Deus é algo assim transcendental mesmo. Você vê o trabalho todo daqueles amigos, não é? De querer ajudar aquele pobre moribundo, aquele pobre paralítico, sem perspectiva nenhuma na vida, sem nenhum tipo de alegria, sem nenhum tipo de satisfação, de prazer e de um futuro já condenado. Aqueles homens se importaram com ele, enfrentaram as dificuldades e o levaram a Jesus. Mas por que esses homens fizeram isso? Porque eles sabiam que Jesus podia curar o paralítico, levantar o paralítico. De longe eles podiam pensar que algo maior iria acontecer naquele momento, algo sublime, transcendental, divino. Então Deus usou a fé daqueles homens, que foi operante para que ele saísse daquele seu leito
de paralisia, de morte, tudo que representava. E Jesus, vendo a fé deles, disse: perdoados estão os teus pecados. Até que houve um grande murmúrio. Eles começaram a discutir entre si: quem é esse que está pedindo perdão, perdoando o pecado? Só Deus pode fazer isso. Mas ali estava o Deus homem, Jesus, rico em perdoar. E quando ele olhou para aquele homem naquele estado, logicamente ele viu o resultado do pecado do homem. O que o pecado fez com o homem? Para onde o pecado levou esse homem? Num caminho sem volta. Mas ele quis dar àquele paralítico a chance de recomeçar, a chance de refazer a sua vida, a chance de ter perspectiva para o futuro e a chance maior de se encontrar com Deus na eternidade. Filho, perdoados estão os teus pecados. Essa é a obra mais importante na vida daquele homem, mais substancial. Não poderia haver nada mais maravilhoso do que Jesus perdoar os pecados daquele paralítico. Por quê? Deus é rico em perdoar. E depois então ele salva o paralítico da sua enfermidade. O que é mais fácil dizer ao paralítico, filhos, estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra para perdoar pecados. A ti te digo, paralítico, levanta e anda. E ele levantou e andou, curado completamente. Mas não se esqueça, o que vale nesse texto aqui é que Deus é rico em perdoar. O que vale na sua vida é que Deus é rico em perdoar. O que vale em nossas vidas é que Deus é rico em perdoar, porque somos pecadores e necessitamos constantemente do perdão do Senhor. Um outro texto que me chama a atenção é o texto da mulher adúltera. Olha só, João 8, a partir do versículo 10. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. De novo falou-lhe, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Para uma mulher que não tinha a luz da vida, raiou essa luz da vida. Para a mulher que estava em trevas, raiou a luz da vida. E quem é a luz da vida? O Deus que é rico em perdoar. O Deus que é rico em misericórdia e em amor. Todos já estavam prestes a apedrejá-la. Foi pega em flagrante adultério. A lei implacável dizia que ela devia ser apedrejada. O que dizes tu, mestre? E Jesus, olhando para aqueles homens, disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos saíram, porque todos viram que eram pecadores. Ao invés de se ajoelharem e clamarem pela misericórdia de Deus e chorarem os seus pecados, se retiraram apenas. E aquela mulher ficou sozinha diante daquele que é rico em perdoar. Aquela mulher ficou sozinha diante do Deus rico em misericórdia e compaixão. Cadê os teus acusadores, mulher? Cadê aqueles que te trouxeram para ser apedrejada, mulher? Não ficaram nenhum? Não, Senhor. Não te condenaram? Não, Senhor. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O Deus rico em perdoar, eu não te condeno. Mas olha, esteja atento, esteja atenta. Não peques mais. Não deixe as trevas apagar a luz que raiou no seu coração nesse dia. Quando recebemos o perdão, recebemos a luz de Cristo, para não voltarmos a andar nas trevas.
Que bonito, né, irmãos? Que história magnífica esta história também da mulher adúltera que se encontrou com o Deus que é rico em perdoar. E o último texto que eu separei para vocês aqui é o texto muito conhecido na palavra, que é o texto do filho pródigo. Está lá no livro de Lucas, a partir do 17 eu vou ler. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. O Deus rico em perdoar é o Deus que recebe os filhos pródigos, é o Deus que recebe aqueles que se envolveram nos seus pecados substancialmente, é aqueles que se afastaram dele, que lhe deram as costas, que lhe deram de ombros, são aqueles que jamais viram em Deus qualquer fonte de amor ou de riqueza. Ele quis viver a sua própria vida, e quando ele quis viver a sua própria vida, ele se perdeu, se envolveu nas trevas. Mas aqui existe o ponto mais importante para o Deus rico em perdoar agir. O texto diz que quando ele estava nas profundezas das trevas, ele caiu em si, ele se lembrou da luz, ele se lembrou da liberdade que ele tinha na casa dele, ele se lembrou do seu pai, ele se lembrou de todas as bênçãos que ele usufruía, e ele então, caindo em si, olhou para dentro de si. Nesse momento ele se converte. Ele estava numa descida assustadora para as profundezas das trevas, e ele faz meia volta, ele se converte. Conversão, voltar ao caminho. E então ele diz: eu vou lá falar com meu pai, eu vou confessar, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti, eu não sou digno, mas me trate como um trabalhador. E ele foi, confiando que o pai também era perdoador, e o pai representa aqui o Deus rico em perdoar. E quando o pai viu ao longe, correu, abraçou aquele jovem, e aquele jovem confessou. Você quer encontrar o Deus rico em perdoar? Você quer encontrar o Deus rico em misericórdia, em amor? Confesse, mas confesse chorando amargamente, olhando para o estado de miséria do coração, percebendo as trevas que há no coração. Deseje intensamente a luz e corra para os braços do Pai, porque Ele é rico em perdoar, e Ele vai se alegrar. Esse meu filho tinha se perdido e foi achado, aleluia, glória a Deus, estava morto, mas reviveu. O Deus que é rico em perdoar, Ele levanta os mortos de dentro dos seus pecados e impetra neles a vida, o sopro da sua própria vida. Então, amados, eu gostaria que vocês ficassem com essas palavras. Deus é rico em perdoar. Confesse e você também receberá perdão.
o mesmo perdão que teve o paralítico de Cafarnaum, o mesmo perdão que teve a mulher adulta, e o mesmo perdão que teve o filho pródigo, é o perdão que está diante de nós. Não perca a oportunidade de, ainda vivo, usufruir do Deus que é rico em perdoar. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Tu que és rico em perdão, rico em perdoar, Tu és um Deus de perdão. Nós clamamos para que o Senhor perscrute os nossos corações, sonde os nossos corações, veja se há algum caminho mau em nós e guia-nos pelo caminho da justiça. Compadece-te de nós, como compadeceste desses 3 exemplos trazidos nesse devocional: o paralítico de Cafarnaum, a mulher adulta e o filho pródigo. Compadece-te de nós, porque nós também, neste dia, nós cremos que Tu és rico em perdoar, nos achegamos à fonte de perdão e nos inclinamos diante de Ti e nos humilhamos diante de Ti. E porque sabemos que Tu és rico em perdoar, confessamos e tomamos posse do perdão que só Deus pode oferecer para nós. Obrigado, Deus, porque nessa minha caminhada cristã estou diante de um Deus que é rico em perdoar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te dê graça, Deus te favor e Deus te perdoe sempre. Até a próxima.